Sejam muito bem-vindos e bem-vindas de volta ao podcast do João. Para quem não me conhece, eu sou o João. E para quem me conhece, eu sou o João também. Não muda absolutamente nada. E estamos na temporada 2024. E parabéns para mim que não desisti. Eu tô hoje com uma pessoa improvável de estar aqui. Improvável mesmo. Ela é, primeiro de tudo, minha amiga, assim eu considero, não sei se é recíproco. É recíproco. Tô brincando, gente. É taurina esfomeada. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao decorrer do episódio. Porque ela já chegou a roubar batata frita de uma mesa do lado dela no restaurante, que ela vai contar também pra gente isso. E eu posso dizer com propriedade porque eu tava lá e presenciei o fato. Ela ama viajar, seja pela terra, pelo mar ou pelo ar. Ela é uma mãe muito dedicada, de 2 guris lindos. Falei guri, ó. Já tô no mood do MT. É uma filha exemplar, ou nem tanto. Professora, cantora, modelo, blogueira, palestrante. No Instagram ela já foi Marsala, já foi teacher e agora é Machado. Aliás, sigam o @ da Adriana Machado, que deve estar aparecendo em algum lugar aqui da tela. É empreendedora nata e hoje ela vai contar pra gente como é ser uma empresária de sucesso e como ela consegue gerir 2 franquias, uma em Mato Grosso e outra em Santa Catarina, com 2.364 quilômetros de distância. Seja muito bem-vinda, minha amiga Adriana! Ei, muito obrigada, amei a apresentação. Quase que não acabou, né? Tanta coisa. Engraçado que eu postei quando você estava arrumando ali o som, eu dei um zoom no bolo e postei, tô louca pra comer esse cake aqui. E eu começo falando sobre taurina esfomeada. Eu falei que você me conhecia, né? Tudo bem? Tudo bem, um prazer enorme estar aqui com você. Prazer é meu. Bem improvável mesmo, passei, te avisei que tava chegando, né, na vinda. A primeira pergunta, antes de eu te deixar falar sobre algumas coisas que eu quero saber, é que eu queria que você explicasse o porquê que você está aqui hoje. Como você conseguiu chegar aqui em Presidente Prudente hoje, É pra contar? dia 5 de janeiro de 2024. Bom, tudo começou em 10 de dezembro, quando eu saí da minha casa com planos lindos e maravilhosos de chegar até Blumenau. A gente faria a formatura dos formandos do último nível do inglês. E aí passaria o Natal com a minha família e retornaria dia 28, era pra eu estar bonitinha na minha casa. 28 de dezembro. Dia 28 de dezembro. Aí tive um imprevisto com o carro, fiquei parada aqui pelo interior do Paraná, uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, tem 11 mil habitantes, não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha ônibus. O carro quebrou, tive que continuar a viagem de ônibus, pelo meio do caminho aluguei carro, peguei Uber, peguei tudo sem imaginar, até como é que chama? Balsa. E aí, retornei agora, essa noite eu dormi no banco da rodoviária pra me arrumar pra vir aqui. Eu tomei banho no posto, me maquiei e tô aqui. É assim que eu estou aqui. Só para contextualizar, hoje é a 3ª vez que a gente se encontra em menos de 20 dias? 15 dias. 15 dias. É. A primeira vez foi quando você veio quebrada, com o carro, dormiu em Piquerobi. Não tava quebrado. O para-choque tava quase no chão. Depois que eu dormi com você, eu acho que você me deu... Você não dormiu comigo, não. Você dormiu na casa da minha avó. Eu dormi lá e o carro quebrou depois. Saí daqui e o carro quebrou. Mas ele já veio batido. Né, mas não tinha nada a ver. Foi Sério? problema no motor. Aham. Era pra você ficar em Piquerobi, então. Era. Devia ter ficado. Verdade. Dormiu em Piquerobi, seguiu viagem, Blumenau, voltou Paraná, Campo Grande. É verdade, eu fui pro Paraná, né? Daí passei o Natal com a minha irmã, aluguei um carro, fui lá em Campo Grande, deixei os meninos, passei o Ano Novo, voltei pra Mangueirinha, fui pra Palmas, fui pra Pato Branco, Pai fui pra amado. Londrina e agora tô aqui. Muito bem, feliz e viva. Há controvérsias, né? Mas... Pra quem não te conhece, Adriana Machado, de onde você veio? Que você come, como se reproduz? Eu como tudo, já começa aí. Mas eu venho daqui, eu venho do Paraná. Sou do interior, sou de Realeza.
Paraná. Mas não morei muito aqui, porque meu pai e minha mãe se separaram, então com 6 meses já fui morar em Campo Novo do Parecis. 6 meses de idade? 6 meses de idade, minha mãe Nossa, eu foi achei que embora. você tivesse ido mais grandinha. Não, porém, ficou meio assim, eu meio que ia, meio que voltava, mas parece que eu tenho um negócio com Campo Novo, que eu vou embora, mas eu volto. Então, assim, minha adolescência, por exemplo, eu morei em Sonora, eu morei em Sapezal, eu morei em Tangará, eu morei em Goiânia, eu morei aqui em Palmas, eu morei em Mangueirinha, enfim. Nossa. E sempre voltando pra Campo Novo. Minha mãe, nômade. Até hoje, tô morando em Tangará. Do nada, ela foi embora pra Ela não tá mais em Campo Novo? Não, um dia ela falou que ia embora num domingo. No outro domingo, ela já tava em Tangará. E quando que você se fixou raiz em Campo Novo? Eu acredito que quando eu me casei mesmo. Que aí, quando eu me casei, eu fiquei por lá e tô até hoje. Aí eu não fui mais embora. Em que ano foi isso? Isso foi... Nossa, boa pergunta. 2012. 2012. Aham, com 20 aninhos. Morando em Campo Novo, já começou a empreender. Eu tenho certeza. Na realidade, é importante eu falar, porque eu venho de uma família de empreendedores. Quando eu parei pra me tocar, ninguém na minha família é CLT. A gente simplesmente não dá conta. Todo mundo é PJ. Todo mundo é PJ. O meu irmão trabalha com aluguel de container, o meu pai tem uma oficina de máquinas agrícolas, a minha irmã, eles trabalhavam com uma rede de farmácia, a minha mãe do ramo imobiliário, e eu percebi que a gente não consegue mesmo ser CLT. A minha irmã, eles venderam, né, a farmácia, e enquanto eles não decidem o que empreender, ela foi trabalhar de CLT, não deu conta. Não deu conta, acho que não ficou nem 2 meses. Nossa. Saiu. Então sei lá, tá no sangue. E eu, na verdade, eu sempre fui. Mas assim, o que aconteceu, eu demorei muito pra ter esse start de ser intencional. Uhum. Então as coisas iam acontecendo e quando eu resolvi, falei, vou ser empreendedora de modo intencional, que eu comecei a analisar toda a minha trajetória de vida. Então, com 14 anos, eu estudava de manhã, então eu fazia as trufas. Eu trabalhava à tarde, fazia faxina, cuidava, era babá. E à noite eu fazia trufa, às vezes até tarde. Colocava lá, fazia um brigadeirinho branco, aí derretia o chocolate, colocava um morango dentro. Colocava no congelador no outro dia cedinho, ia pra escola e já vendia todas as trufas. 14 anos. 14 anos. É porque a minha mãe, eu sempre falei que ela era muito ruim, mas hoje eu agradeço. Porque minha mãe fracionava até o sabão em pó pra eu lavar minha roupa. Passava assim na régua. Não, ela, cobrava uma parte. É interessante, né? Mas hoje eu entendo o que ela queria com aquilo. Ela queria que eu entendesse o valor das coisas e que eu tivesse ambição. Porque é isso que me despertou ambição. Porque aí, mãe, eu quero ir em tal lugar e quero comer tal coisa. A taurina, né? Eu quero comer tal coisa. E eu sempre gostei de comer coisa cara, tá? Eu sou cara. Por isso que eu trabalho tanto, porque eu sou cara. Pra manter os luxos. E aí ela sempre... você quer isso? Então junta dinheiro. Então isso foi me dando ambição. Porque eu falava, então se eu quiser isso, eu tenho que arrumar dinheiro. E logo eu percebi que só trabalhando eu arrumava um dinheiro, mas que não era suficiente. Aí eu pensei, mas se eu fizer trufa e vender de manhã, eu já tenho que ir pra escola mesmo. Então eu já faço um dinheirinho a mais. E aí eu fui ficando ambiciosa. Isso foi bom pra mim. Você falou da trufa, eu lembrei que uma vez, 2 meses, morando lá em Campo Novo. Pra quem não sabe, eu morei em Campo Novo, do Parecis, Mato Grosso. E foi lá que a gente se conheceu? Sim, e a gente não se via há 3 anos. Você foi morar lá só pra isso, só pra me conhecer. Só pra te conhecer, Tenho era certeza. destino. Eu dava aula no CCA, que a gente também vai chegar nessa parte, e dava aula no estado. Eu ganhava bem. Viajei 2 vezes pra Europa sendo professor, olha eu. E um dia eu resolvi fazer brigadeiro pra vender. Precisava? Não precisava. Mas eu queria me sentir dono do que você tava fazendo. Do que eu tava fazendo, porque eu tava muito assim pelos outros, pela empresa, pelo estado, entendeu? Fiz brigadeiro, vendi, paguei 2 meses de aluguel com o dinheiro do brigadeiro. Que show! Mas é essa que é a sensação que a pessoa empreende, porque ela empreende qualquer coisa. Importante que ela sinta que ela tem controle, eu acho que é isso. Eu tenho controle de quanto eu vou fazer, de quanto eu vou trabalhar. Eu acho que é isso. Quando eu perguntei de onde você vinha, a próxima pergunta você já respondeu, que é desde quando você se enxerga como empreendedor. Então vem 14 anos. Desde as trufas, 14 anos. Isso. E vendia muito, né? Vendia, e aí logo minha mãe também, o meu padrasto, ele é caminhoneiro. Ele é aqui de Florestópolis. É aqui perto. Você não conhece? Paraná?
Mas é aqui, João, tá 50 quilômetros. Divisa do estado de São Paulo. Nossa, Tipo eu tô com isso. medo disso aqui, não. E aí, uma vez ele me levou, eu de férias do trabalho, né? Que eu já trabalhava na Honda. Ele me levou e eu fiquei chocada com o preço das biju. E eu falei assim, mãe, me dá um mês de salário meu aí emprestado, eu te dou das minhas férias. E naquela época não tinha muito iPix, essas coisas, não era assim, né? E eu não tinha dinheiro, papel. Mãe, me dá aí o dinheiro, depois eu transfiro pra você, porque esses trem aqui tá muito barato, eu tenho que levar e tem que vender em Campo Novo. E não tinha aquela lojinha de biju que tem agora, Sim. irresistível. Aham. Eu era irresistível naquela época. João, eu pagava 30 centavos nessas piranhas de metal e vendia a R$8, R$5. Era um absurdo ganho. E vendia. Igual a água. Eu trabalhava cheia de mulher. Então, assim, eu percebo que mesmo às vezes estou passeando num lugar, se eu ver uma oportunidade, eu não resisto. Pra comprar pra revender. Aham. Quando você estudou, depois... Cheers? Cheers. Agora, esqueci que se a gente brindasse, o povo ia saber que tinha vodka. Até parece. Ainda bem Já que você pensou? abriu na hora, né? A gente não termina esse podcast se tivesse vodka. Já até esqueci que eu ia falar, tem TDAH, eu acho. Eu também. Tá, você se estudou, conseguiu terminar o terceiro, o ensino médio, em Campo Novo. Nessas suas andanças, Terminei lá, aham. Terminei pendurada em matemática. eu Matemática e física. já contei aqui em algum episódio, acho que foi Você também até é ruim de matemática? com a professora, diretora Mônica da ETEC. Eu tenho pesadelo com matemática. Sério? Mas eu não me orgulho disso. Eu queria ser um pouquinho melhor. Eu também não, mas É que calculador é tão bom. E ainda agora no celular, eu tenho... Nunca fiz teste, mas eu acho que eu tenho descalculia. Sério? Sabe a dislexia Sim. para letras? Eu tenho descalculia. Eu não faço 1 mais 1, Sério? entre aspas. Eu né? me confundo às vezes. Eu vou olhar um número, tipo 837, aí eu falo, é 873. Eu faço essas coisas. Troca. Aham. Faço, aham. Nossa, você quer ver um dia... certa vez, meu pai tinha garapa. Gabriel também ajudava a gente na feira lá em Piquerobi. Me botaram no caixa. Socorro. Eu falei, gente, não, Faliu. deixa eu espremer cana, deixa eu fritar pastel. Eu não dou conta, não dou conta. É muito difícil pra mim. Se formou em Campo Novo, ensino médio. Sim. Depois, Depois... Nossa, boa pergunta. Eu não terminei em Campo Novo, porque eu tava em Palmas, no Paraná. Ah, João, daí foi só ladeira abaixo. Eu entrei numas 3, 4 faculdades, tudo fazia 3 meses, 6 meses. qual que foi a primeira? Estética, RH, direito. E não cheguei a entrar em agronomia, só passei. Em primeiro lugar, passei em segundo também em psicologia. E não fez. Atirava para todo lado. Agronomia não me via. Por fim, foi me formar em agronegócio. Enfim, hipocrisia. Mas que agronegócio... É que assim, gente, o empreendedor também não gosta de negócio de estudar. Uhum. Porque, por exemplo, uma faculdade você fica 5 anos. Aí, às vezes, a galera vai lá e arruma um emprego que eu ganho... Uma empresa, eu ganho 3 vezes mais. Então, aquilo ali é bem desmotivador. Quando você começa a empreender muito cedo, você acha muito desmotivador estudar. Isso é um problema. E depois eu falei, eu tenho que fazer uma faculdade, né? Porque eu vi políticos sendo presos sem faculdade. Eu tenho que ter uma faculdade, gente. Pra ter sala especial. Nunca se sabe, né? Aí eu fiz aqui, tinha menos tempo, que era bacharelado de agronegócio, que era 2 anos e 8 meses. Isso já em Campo Novo. Já em Campo Novo, online eu fiz. EAD. Terminou faz pouco tempo, eu lembro de eu estar lá e você ainda tá fazendo. Não foi quando você foi fazer a prova em Tangará? Foi quando eu roubei a batata. Eu tava fazendo prova no dia que eu fui roubar a Sim. batata. Esse dia aí. 2019. Nossa, não sei. 19. Foi nesse ano que você se formou? 2020. 2020 que acabou. Formar assim, né? Não teve nada. Só parece que eu nem fiz nada mesmo. Pra dizer que teve. Só acabou, só. E depois junto, você já tava... Então, na realidade é assim. Porque eu era casada, aí eu tive o Arthur, né? Meu filho lindo, maravilhoso. Se você quiser mandar um beijo pra ele, sua Um câmera é aqui. beijo, meu filho lindo da mamãe.
E depois eu tive o Murilo. O Murilo, meu precioso. Manda beijo também. Um beijo da mamanchinha, que já deu ruim, né? E aí o que acontece? Meu casamento acabou. E o Murilo, meu mais novo, tinha 2 anos. Aí bateu aquele desespero. E eu, meu Deus, e aí que eu te encontro o CCA. Porque bateu aquele desespero. Eu tinha uma loja, né? Foi quando eu te apresentei como Marsala. O que é Isso. Marsala? Marsala é bem interessante. A Marsala tem tudo a ver com o Murilo. Porque o Arthur foi uma criança muito tranquila. Ele dormia bem, ele pegava uma madeira e ia deitar e dormia em qualquer canto. Sozinho. E eu sempre falei, nossa, o povo reclama tanto de ter filho. É muita preguiça dessa mulherada, gente. É fácil demais ter filho. Uhum. Aí, né, o Murilo veio pra provar que a mulherada tem razão de reclamar. Porque o Murilo, ele acordava muitas vezes à noite. Então ele acordava 5 vezes. Era o mínimo dele. Noite? Por noite. Então, assim, ele acordava e mamava. E aquilo ali era desgastante pra mim. Só que eu falei, cara, eu vou ficar acordada aqui. Eu perco o sono, vou ficar olhando pro teto. Aí... Você já tava solteira? Não, eu tava casada nessa época que surgiu a Marsala, eu casada. Ah, tá. Aí o que aconteceu, João? Eu não tinha problema de dinheiro, sabe, em casa. Se eu quisesse falar assim, eu quero começar alguma coisa e pegar um dinheiro nosso, não tinha problema. Só que ao mesmo tempo eu tinha medo de fazer alguma coisa e não rolar dinheiro. E eu não queria ninguém jogar na minha cara, sabe, aquelas coisas. Aí o governo liberou um piso, liberou um trem que tava pendurado lá, não lembro. Pra você. Pra todo mundo. Tipo um programa do governo. Era assim, contas inativas de FGTS, pra resgatar algum fundo de não sei o quê. Não sei o que era, sei que o dinheiro brotou. Era R$947, eu lembro até hoje. Nossa. Porque eu peguei todo o dinheiro e comprei um... Eu não queria... Tava bem na moda aqueles brinco brilhoso da Letícia Sarabia e tal. Aí eu comprei pra fabricar. Só que assim, depois eu fui descobrir que eu paguei caríssimo. Porque quando você vai entrar num negócio, você não sabe nada, você não sabe os macetes, enfim. Eu sei que daí eu meti a cara, comprei e fiz meus primeiros brincos. Deu 5 brincos. Com o dinheiro dos 5 brincos, eu recuperei só o que eu tinha investido. Eu ia falar, você nem pagou o investimento. Pagou. Pelo menos, né? Só que daí eu achei interessante. Pra mim era terapêutico. Nem comecei como um negócio. Aí reinvesti o dinheiro, que esse é meu segredo. Quando eu ganho dinheiro, eu não saio luxando, entendeu? Eu reinvisto. Esse é o segredo na minha cabeça pra você expandir. E aí eu comecei a fazer mais brincos e... Lembra que eu falei que eu morei em vários lugares? Então eu conhecia várias pessoas em vários lugares. E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui, mas eu não quero sair e vender. Porque o Murilo era pequeno. Aí eu convidei uma amiga que vendia semi-joia. Eu falei, você não quer vender esse brinco aqui? Ela amou. Era réplica, né? Tava muito na moda, ela amou. Aí ela saiu vender. Aí uma outra que viu que ela tava vendendo, pediu se ela não podia vender também. Autorizei. Aí veio uma que era de Campo Louco, mas morava em Sapezal. Se ela não podia vender lá em Sapezal, eu falei, pode também. Aí eu já pensei, isso aqui tá virando um negócio. Aí eu já contratei uma moça pra fazer os brincos. Pra você. Pra mim. E eu cuidava dessa logística das atacadistas. E então a gente foi virando atacadista. E aí quando eu comecei a fazer sério, aí eu falei, não, agora eu vou expandir. Aí eu comecei a entrar em contato com as amigas que eu tinha pelas cidades soltas, etc e tal. Fiz umas jogadas de marketing que deu muito certo. A gente foi pra Salvador e eu levei uns brinquinhos pra doar pra quem eu quisesse. Abordar a pessoa na rua e tinha o arroba, né? E eu acertei um blogueiro, você acredita? Sem querer. Sem nem sonhar. Eu vi que ele era popular no ramo, na mesa da galera. Ele chamava muita atenção, ele era bem magnético. Eu fui, dei o brinco pra ele, ele amou e me postou. Eu sei que o meu Insta foi pra 11 mil seguidores. O que na época era muito. Hoje 11 mil seguidores não é nada. Mas naquela época era muita coisa, porque não tinha tanto usuário. Então assim foi crescendo. Aí eu cheguei a patrocinar uma dupla sertaneja de Goiânia. Que aí cresceu mais ainda. Então quando eu vendi o Insta, eu tinha 20 e poucos mil seguidores. Você vendeu? Vendi o Insta. Você vendeu o seu perfil do Instagram? Lógico. Eu sabia disso? Acho que não. É
porque quando eu resolvi fechar a Marsala, eu liquidei tudo. Porque lembra que eu falei que eu sempre reinvisto? Aham. Então ela não me dava lucro, porque o lucro estava todo reinvestido. Eu falei, agora pra eu ver o lucro, eu tenho que liquidar tudo que tá aqui. Liquidei até o Instagram. Meu Gente, vendi por uma Deus. bagatela na época, acho que não, sei lá, R$ 500. 20 mil seguidores? Aham, 23 e pouquinho, não lembro direito. Meu Deus. E o meu pessoal, que tinha 9 mil e poucos seguidores, eu tava meio, num emocional meio fraco, às vezes eu era criticada, alguma coisa assim, né? Excluí, Aí começou tudo do zero. né? Ser trouxa. Mas enfim, era o momento emocional da coisa. Nossa, eu não lembrava. Não sabia dessa história. É, aí eu liquidei tudo, mas a gente chegou a vender em 37 cidades, inclusive uma no exterior, porque a prima do meu Paraguai, ex-marido exterior. levou. Não! Na Irlanda, seu chato. Nossa! É, tomou uma Sério? proporção legal. Só que tem uma coisa interessante aí, João. Vou até aproveitar o gancho, né? É importante você saber a hora de sair das coisas. A hora de parar. A hora de parar. Porque o que acontece? Aqueles brincos estavam saturando, tinha bastante marcas. Uhum. Como o meu casamento estava acabando, se eu não estivesse me separando, era muito provável que eu conseguisse me reinventar. Mas como eu estava saindo do casamento, tem muita coisa para mexer por dentro. Então, eu não tinha Estrutura. estrutura para tocar aquilo ali. Eu falei, se eu vou sair é agora, porque enquanto ainda vende, a galera vai comprar. Depois, por exemplo, agora, ninguém mais usa esses brincos. Na verdade, eles são enjoativos. Eu tenho uns brincos Pode ainda. falar feio. Cafona. Mas na época era tão legal. É moda. A Ficou moda cafona. passa. É. Às vezes volta, mas passa. Então, assim, eu tive essa ideia na hora. Falei, tá, eu tenho a opção de continuar. Tava legal. Uhum. Pra ser bem sincera, tava muito legal. Eu fui dar aula de inglês ganhando muito, 10 vezes menos. Só que eu precisava daquilo ali, porque eu precisava chegar num lugar, ter tudo pronto, não ter que usar muito o meu mental, não, sabe, ter tempo para meus filhos também. Tinha muita coisa acontecendo e foi o melhor pra mim. Só que é o tal do passo pra trás que eu vejo, que às vezes a gente precisa ter a humildade de dar pra ir pra frente. Então eu fui lá bem humildezona, falei, o que eu sei fazer? Inglês, eu sei. Eu vou procurar uma escola de inglês. Foi quando a gente se conheceu. Foi. É, eu já tava no CCA. Aliás, eu tô tão empolgado, né, com a visita. A gente não falou dos patrocinadores de hoje. Hélida Sabor e Capricho, que todas as vezes tá aqui com bolos deliciosos. Dá um close na Adriana agora, porque ela vai Aproveitar que eu vou experimentar parar de o falar. melhor bolo do Oeste Paulista. Bolo de churros é o melhor. Muito Nunca comi bolo tão gostoso igual. Nossa, muito bom. Instagram, @Sabor e Capricho Hélida, atende toda a região de Presidente Prudente. Essa senhora aqui que tá até de costas não está patrocinando. Vox to You, que a Adriana vai falar daqui a pouco. Parceiraça da Adriana lá em Campo Novo do Parecis. CCA Blumenau Blumenau em Santa Catarina e CCA Campo Novo do Parecis, que é quem vos fala, que é dona e proprietária das duas franquias. Da Vox também. Da Vox também em Campo Novo? Sim. Eu falei super parceiraça? É minha. Gente, vamos começar o Você não podcast novo sabia? com essa mulher. Não, A Vox também é minha, amigo. eu achei que fosse uma parceria sua, CCA e Vox to You. Não é. É outra empresa minha. Parabéns. Nossa, né? Eu sempre Tinha que ter falo. colocado na introdução, porque eu não Ai, sabia. não tem problema. Só- Eu achei que você sabia. Não sabia. Você não tá assistindo meus stories direito. Eu assisto, mas é que eu sou um pouco desligado. Sabe quando você... É que eu também não sou de ficar falando muito. Né? eu vi que você postou agora lá no Paraná que você tava indo, Na Sponte. que é O sistema operacional oficial da Vox e do do CCA. CCA. Aham. Por isso que eu achei que fosse uma Uma parceria. parceria. Não, a Vox lá também é da gente. A Vox também tem aqui em Presidente Prudente. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, é maravilhoso. Conheço o Rafael, que já fui... A gente foi jurado de uma... Era um concurso do pessoal que estava se formando na ETEC. E era, sabe, tipo o Shark Tank? Sei. Então, eles Adoro. apresentaram várias propostas. Na maioria eram aplicativos. Tinha aplicativo de
Achei muito interessante o aplicativo, né? Era na época da pandemia que eles desenvolveram para músicos. Tipo um Uber de músico. Olha, vai ter uma festa aqui em casa. Vou entrar no aplicativo, vou ver que músico tem disponível para Olha! hoje. Violão, sei lá, uma banda, se desse para levar. Você Amei. entrava lá, contratava, a pessoa ia para tua casa ou para o salão onde é que você estava fazendo a festa. Muito interessante, não ganhou porque a gente votou no aplicativo de motel. Para você era Era o quê? o aplicativo era até uma Nem máscara, era uma máscarazinha para questão do sigilo, para você não ter que parar seu carro, pegar, não sei se é chave, cartão, dependendo do motel. Não Você pelo sei. aplicativo, Não sei. pelo aplicativo Eu você também não sei. entrava no motel sem precisar parar. E foi assim, foi muito bem produzido. Eles criaram um vídeo institucional pro aplicativo e foi muito, muito genial. Foi por isso que eles ganharam. E eu tava falando do Rafael. A gente se conheceu nesse, entre aspas, Shark Tank, ele foi jurado. Eu conheci o Rafael numa convenção da Vox Rio que teve nesse ano passado. Lá em... Não, é aqui, né? Não é lá, é Ribeirão Preto. Eu tô achando que tô no Mato São Grosso. Paulo. Isso. Muito querido, muito gente boa. Inclusive, hoje eu fui lá na franquia pra ver eles, mas tava fechada. Dá uma bronca aqui, ó. Eu tô só levando porta na cara. Eu fui na franquia da Vox Rio de Londrina, tava fechada. E eu fui aqui e tava fechada também. É que o pessoal tá Mas lá em Campo Largo a gente tá trabalhando, gente. virando o ano ainda. Dia 5 de janeiro ainda é Ainda recesso. é recesso. Pior que o Brincadeira. carnaval, hein? E já é daqui a pouco. Aham. E eu falando de boca cheia. Agradecer todo mundo, parceiros, patrocinadores do episódio, muito obrigado. E a pergunta, você estava falando sobre empreendedorismo, que você consegue conciliar muito bem com o seu lado aventureira. Adoro aventura. Piscou, Inclusive, saudade de você. Primeiro rapel da minha vida, influenciado por essa pessoa. Foi no rapel? Não foi. eu ia mas me falar isso, influenciou. tem cara de rapel? Não. Sabe o que eu lembro, João? Que quando eu fui descer, a cordinha escapou. E o João tava gravando e ele fez no vídeo. Eu também dei esse gritinho lá, é porque não deu pra ouvir. Mas foi no pequeno, né? No... Não, na cachoeira de 90 metros, que é o Tiariti. Escapou a cordinha? Uhum. Na verdade, assim, escapou meu pé na hora que vai descendo. Eu, Sim, sim, sim. em vez de eu sair andandinho, Você já- eu escorreguei e fiquei já pendurada. desceu. O João levou um susto. Imagina eu. A gente tem várias fotos. Mas de tô viva, inclusive fiz outros rapéus. rapazes. Rapé. Como que é, gente? Qual que é o plural aí, Plural de Gabriel? rapel. Rapéus? Rapéis? Rapeus? Mas eu queria chegar no ponto do... A gente pode chamar de motorhome? Nossa! Os motorhomes, né? Dos meus pais aventureiros. Eles sim são aventureiros, né? Você de E eu de de marqueteira. de gaiata no navio. É, começou assim. Minha mãe ama viajar. Meu padrasto sempre foi caminhoneiro. Uhum. E ele tinha parado, não tava mais mexendo com isso. Só que ao mesmo tempo ficavam os dois inconformados de ficar em casa. Resolveram Ociosos. comprar... Isso, resolveram comprar um ônibus, pagaram 28 mil reais só. Na carcaça. É, foram lá na Bahia buscar essa jossa. Caramba. Trouxe pra Campo Novo, tiraram todos os bancos, reformaram tudo, construíram uma casa dentro, mas realmente ficou muito legal. E na época até passou na TV, a gente fez uma reportagem, foi bem legal. E aí a gente fez a viagem, conhecemos todo o litoral nordestino. Nossa. Você, sua mãe, seu padrasto e os meninos. Ai, João, posso contar uma história muito engraçada? Pode. Minha tia vai me matar. Foi assim, foi eu, minha mãe, meu padrasto, eu, os meninos e a minha tia e o filho dela. Aí, o engraçado foi o seguinte, que a minha tia, minha mãe e os meninos foram no mar, assim, e tem lugares que o mar é muito bravo, né? E aí elas, a onda começou a ficar bruta, sabe? Elas, vamos sair da água, né? E nessa de vamos sair da água, a onda veio e levou a dentadura da minha tia. Eu não acredito.
Até hoje, quando possam aqueles peixes com dente, eu mando pra... Tia, o peixe achou sua dentadura. Foi muito engraçado. Na minha família tem uma história Eu vi parecida. elas caçando assim, o que essas velhas tá caçando lá? Fui ver a minha tia sem dente. Meu tio, Ah. se eu contar todo mundo vai saber, não preciso esconder, o tio Dudu. Aqui todo mundo sabe quem é, né? É, ele foi... Era muito hype na época, aquelas banana bolt. Ah, sei. E era no Rio Paraná, lá em Epitácio. E ele todo jovenzão, descolado, foi nessa banana bolt. Meu Deus. Foi de dentadura e voltou sem dentadura. Porque eles fazem um negócio, tipo, o barco acelera pra fazer uma onda, aí faz a curva pra banana passar em cima dessa onda para dar uma adrenalina, né? Pra E não ele ficar... de certo tava assim, né? Risonho, serelepe, foi com a dentadura e voltou sem. Tem que falar pra ele o seguinte: por isso que é pra jovem. É pra quem não usa Não dentadura. tem risco de perder nada pelo caminho. Socorro. Gente, Aí acabou que a gente até ficou lá na cidade uns 3 dias, porque daí teve que tirar molde, fazer dentadura nova pra ela, aquela coisa toda. E ela ainda passou o resto da viagem reclamando que a dentadura era ruim. e virou, piscou, mexeu, você tá em algum lugar diferente. Acho que eu mais, puxei isso um pouco da minha mãe. agora mais trabalhando do que passeando, né? Isso. É que Campo Novo também tem bastante lugar pra passear, né? Cachoeiras e coisas, então a gente não viaja tanto. A gente gosta de ir pra Caldas Novas, mas até eu e minha mãe trocando uma ideia, né? Ah, enjoei já de vir pra cá. A gente deu uma enjoada, tem que descobrir uns lugares novos. Porque é perto, né? Goiás ali do... Não é perto, entre a gente aspas. que não tem juízo mesmo, que é 1.000 quilômetros. Aí, às vezes, então, mas aqui a gente já foi até em 3 dias. Tinha 3 dias de folga, fomos. Foi, Bem louca. voltou. Mas essa vez do litoral foi muito legal, porque a gente conheceu tudo ali. Maceió, Porto de Galinhas, Recife, sei lá, nem lembro tanto de trem que tem. Alagoas. Rock in Rio já tá comprado? Não, ó, que eu tô me aposentando. No último Rock in Rio que a gente foi, eu virei pra minha amiga, eu e ela sentada, a gente tipo assim, amiga, você tá pensando que eu tô pensando? Nunca mais. Aham, aí ela, a gente não tem mais idade pra isso, né? E eu, exatamente o que eu tô pensando. Eu, na virada de ano, inventei de ir pra uma festa depois da virada. A gente chegou... Um after. Eu passei a virada trabalhando, aí depois a gente veio pra Prudente. A gente chegou, era 1 e pouco, Gabriel. 2 horas da manhã, numa festa. Que pra mim já é hora de estar indo embora. Ficamos mais 1 hora e pouco na fila. Resumindo, a gente entrou depois das 3 da manhã. Ai, credo. Nós ficamos até 8 e pouquinho na festa. Eu cheguei em casa... Quer mais? Aham, foi aquele dia que eu cheguei? Que você tava acabado? Foi um dia Eu depois. cheguei meio-dia, isso com cara de acabar de dormir, de acordar. Tudo moído. Eu acho que eu não tenho mais Não. forças. É a palavra, eu acho que eu não tenho mais forças. Acho que aquela frase cabe bem, né? Que antes a gente festava 3 dias, descansava 1, agora a gente festa 1, descansa 3. E olhe lá. E olhe lá. Mas eu não tenho juízo, já comprei festa pro pré-carnaval, mas foi antes, né, de eu saber que eu não... Nossa, carnaval tem muita preguiça. Não João, aguento mais. eu trabalho tanto no carnaval, pego meu computador e ó, Sério? adoro. Nunca foi de carnaval? Você sabe que eu tô percebendo que eu gosto muito de dia não útil pra trabalhar. Porque dia útil, eu tenho o que eu muita tenho pra coisa, fazer né? e continua gerando demanda. Todo mundo me pedindo alguma coisa. E dia não útil é só a demanda. Tem ninguém me pedindo nada. É você por Eu e conta. meu computador. E aí rende. Blogueira. Te apresentei como blogueira no início do episódio. Procuradíssima pelas marcas. Nossa, teve essa época mesmo. Teve mesmo essa Inclusive, época. já fui seu videomaker e fotógrafo também, né? Exatamente. Eu tinha uma parceria muito legal com a Neuza, né, da Luiza Modas. Isso. Tinha bastante parceria. Tinha empresa de roupa, de óculos, de semijoias, lingerie, um monte de coisa. Mas o que acontece, assim, que o pessoal fala que eu sou muito espontânea e tal. Muita gente já me conhece, acaba interagindo nos meus stories. E é engraçado que eu tinha 1.000 e poucas views de stories.
Só que eu achava que isso era normal. Uhum. Aí um dia eu conversando com a Isa falou assim, nossa, meus stories hoje bombou, cara, bombou, não sei o que 40 aconteceu. Aí eu, Isa, que legal. Ela, sim, deu 400 views. Aí eu, geralmente é quanto? Aí ela, 200. Eu fiquei quieta pra não parecer snob, né? Mas o meu era 1.000 e poucas. E quando eu fazia essas publicações, às vezes quase 2.000. E era o tanto de seguidores que eu tinha. Praticamente 100% dos Isso, aí que eu percebi por que, que as marcas gostavam de me chamar. Porque até então eu pensava, eu tenho 2.000 e poucos seguidores. Por que, que o povo me chama pra fazer? Né? No Subway, nos lugares. Nossa do céu. Aí eu percebi que eu tinha um engajamento legal, mas é que eu não entendia de nada disso. Sim. Só que aí fui perdendo... O que aconteceu? Depois que eu comprei o CCA, eu falei, eu tenho que focar no meu negócio. Porque aquilo ali consome tempo. As pessoas acham que é fácil. Uhum. E acham até caro quando você vai dar algum valor. Apesar que eu nunca cobrei nada. Sim. Só comia de graça, vestia as roupas e de tal. graça. A Javes, ótimo. Porque eu sempre falava, gente, eu nunca vou receber por isso. Porque quando eu posto, eu tenho muito um negócio de trabalhar só com o que eu acredito. Quando eu posto, tem que ser bom. Uhum. Então, se a pessoa vai me pagar, eu vou ter que falar de coisas que talvez não é tão boa assim. E aconteceu uma vez... E não fica natural, né? Não. E aconteceu uma vez de eu ganhar... Não vou falar o quê, porque essa pessoa vai entender. Mas eu ganhei uma comida lá. E eu achei horrível. João. E eu, lá no CCA, desesperada. Luísa, o que que eu faço? Eu não gostei. Eu não vou postar isso, não. E a Luísa, mulher, mas ela te trouxe... E ela fazia várias coisas. Ela trouxe um de cada um. Eu falei, Luísa, nenhum Cuidado. é bom. Aí eu falei, não vou postar. Não vai dar pra saber, Não? assim. Não. Se eu falar a época, vai. Enfim, falei, não vou postar. E aí foi um dos motivos que eu falei, eu quero sair disso. Porque as pessoas... Eu fico com dó, porque as pessoas querem me dar. Sim. E aí tem outro detalhe, que a moça veio perguntar pra mim se eu tinha gostado. E se eu não ia postar. E você me conhecendo, Eu você sei o acha que é. deu bom? Não deu bom, porque eu falei a verdade. Ó, desculpa, porque eu realmente só posto quando eu gosto. Porque como eu não trabalho com isso, eu não cobro nada. Uhum. Aí eu até dei umas dicas de melhoria pra ela que nunca mais me respondeu. Aí você também não tem como saber se melhorou ou não, né? É que assim, ó, a gente vai falar de comunicação, né? Sim. Eu passei por um processo de autoconhecimento depois que eu entendi que eu tinha uma comunicação muito agressiva. Pra mim, eu era só direta. Mas para as pessoas, eu era agressiva e grossa. Língua de chicote. Nossa, eu já ouvi muitas pessoas chamando de grossa e eu... Gente, mas por Só quê? porque eu falei? Não, sabe, assim... Não falei nada. Por que essa pessoa tá assim? E eu percebia, quando eu ia falar com as pessoas, às vezes elas reativas também. E eu... Por que essa pessoa tá estressada comigo? Sem saber que eu que tava despertando aquilo ali nela. Então, eu tive que entender a minha personalidade, o meu temperamento, o meu perfil comportamental. E quando eu fui lidar com gestão de pessoas, eu falei, opa, tem que ajustar essa comunicação, senão nenhum funcionário vai ficar aqui. Como assim você não tem nota? Como assim? Hã? Como assim você não tem nota? Tipo isso. Já falei isso pra você, João? Foi comigo em Venceslau. Foi comigo em Venceslau. Que eu falei isso? Da nota. Que nota? Da lanchonete. Ah, tá. Nossa, e você vê que foi agora, né? Mas eu fui grossa? Não, porque eu te conheço. É o seu jeito de falar, mas pro rapaz Pro cara eu fui. foi. Tanto Por que isso ele foi grosso de Por isso volta. que ele reagiu daquela forma. Você vê que já é hoje em dia. Ou seja, ainda tem que melhorar mais. É porque tem uma questão também, é muito difícil você segurar uma máscara, João. Eu amo gente que é igual eu. Nossa, sabe aquela... Quando chega uma pessoa no WhatsApp e fala assim, Adriana, preciso disso, isso. Eu falo, ai, graças a Deus, uma pessoa igual eu. Não preciso fazer sala. Bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Fala, desembucha, carretel. E eu era tido como grossa porque eu era assim. João, tô precisando daquela prova lá, você corrigiu? Aí a pessoa, nossa, não dá um bom dia. Nem me viu Não pergunta hoje. como eu tô. Ai, gente. Não precisa. Então, só que quando eu encontro gente assim, é show. Parece que a gente tá se matando? Parece, mas a gente não tá. A gente tá se entendendo. Só que hoje eu sei que tem que fazer... Tem que ter, como é que eu te dizer? Um jogo de cintura pra lidar com pessoas, né? Ser maleável. É, e tá tudo bem, porque também, senão você não consegue ficar com ninguém. Não é o meu jeito que é o certo. Cada um tem um jeito. Você tinha falado que tinha comprado o CCA. Isso. Vamos entrar nessa pauta. Você entrou como teacher. Entrei como teacher. Foi assim, eu entrei como teacher e a Sara tava grávida, lembra?
E era uma época que só tinha você e ela, né? De teachers. Dando aula pra Deus do mundo. Dormindo repondo dentro aula. do CCA. Eu lembro que você ralou bastante, você ajudou ela pra caramba naquela época. Ela tinha muita gratidão. Mas enfim, ela tava grávida e aí ela já me viu como uma opção pra substituir ela na coordenação. E ela foi bem inteligente, porque querendo ou não, já tinha filhos. Eu já tinha sido aluna CCAA. Eu tinha pego rápido ali a metodologia pra dar aula, porque quando você já é aluno, você pega rápido. Você entende como é, né? Exatamente, é tranquilo. E também eu já tinha tido meu próprio negócio. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu tava lá dando aula há 3 meses e ela me chamou pra ser coordenadora. Nossa, mas ela não é precipitada? Não, é porque ela percebeu que eu já era empreendedora, né? Eu tinha um perfil, não tinha muita coisa ali pra trabalhar. Então, com 3 meses, já fui assumindo a coordenação porque ela ia ter bebê. A Helena. Uhum. Então, fui pra coordenação. E aí eu, às vezes eu brinco, né? Que eu sempre vou falar da Luísa, né? Porque a Luísa era eu, a Luísa e você. E a Joyce. Uhum. Então eu sempre falo, Luísa, nossa, deixei a Sara muito mal acostumada. Porque como eu dava conta de tudo, até do que não era pedido pra eu fazer, ela foi se afastando cada vez mais da escola. Até que chegou o ponto que a gente sentou e eu virei diretora. Aí fui cuidar da direção, fui pro CCA do Rio de Janeiro. E depois veio a pandemia. E eles já estavam engajados em um outro negócio. Uhum. E com a pandemia, a escola sofreu bastante, porque diminuiu bastante o número de alunos. Caiu pela metade. Mesmo com as aulas remotas. Mesmo com as aulas remotas. Eu acho que era um momento de incerteza. Não em relação ao curso, mas em relação ao próprio futuro das até quando coisas. iria, né? Até quando iria, o que seria, como seria, o que mudaria. Então, muita gente preferiu sair para não lidar com o incerto. Uhum. E foi um perrengue. Porque aí eles me propuseram eles já tinham me proposto de comprar no ano anterior, antes da pandemia. Mas para mim era cômodo eu ganhar o que eu ganhava. Eu sabia o que era empreender, João. Você não queria essa Naquele momento, não. essa bucha. Naquele momento, não. Só que com a pandemia, eles foram muito inteligentes. Eles vão baixar o salário dela. Porque aí, o meu conforto era o salário. Sim. Então eu falei, agora o trem ficou feio. Então, acabei comprando a escola no meio da pandemia, com metade dos alunos e muitos desafios, porque a prefeitura não deixava abrir. Mas é muito interessante, porque assim, eu tenho uma jornada bem sofrida desse início de empreendedorismo no ensino. É sempre bastante sofrido. Não acho bonito, eu queria que fosse fácil. Mas, por exemplo, teve uma vez que eu tava chorando muito, porque a gente só perdia aluno e a prefeitura não deixava abrir. Escola não pode abrir, escola não pode abrir. Eu sempre lembro que eu abaixei, assim, pra chorar, numa poltrona Vermelha? vermelha. Isso, aquela que ficava bem na entrada, assim, do lado da porta de vidro. E quando eu tô chorando, Deus me dá uma luz, eu preciso de uma luz. Que eu ergo a cabeça, eu olhei o alvará. Aí eu olhei o alvará e fui procurar meu ramo de atividade. Não era escola, eu era comércio. E aí eu adorei. Encontrei a brecha que eu precisava. Aí eu fui na SIC e falei com o Júnior e tal, fui correr atrás e abri as portas. Então, assim, teve bastante desafio, mas eu considero que eu sempre achei um caminho, sempre achei uma saída. A maioria dos alunos CCI são crianças. Hoje tá bem... Muda, né? Tem mais crianças, uns 20 a mais em relação ao adolescente. O forte é criança e adolescente. Mas nessa época da pandemia que você resolveu reabrir, eram maioria crianças. Não, porque ali naquele ponto as crianças tinham saído, a maioria. Chegou um ponto que a gente era a maioria adolescente. É porque eu ia perguntar como que os pais receberam essa... Essa vou abrir de novo? É. Olha, na primeira fase da pandemia, porque assim, como tinha o remoto, ficou opcional. Então, não obriguei ninguém a vir. Eu só queria ter o direito de abrir para quem quisesse vir. Entende? Porque tinha pais que não concordavam de não ir. E falava, se for para não ir, eu vou tirar. E o que eu fazia? Não, quero ter o direito de abrir para quem quer vir, vem. Quem não quer vir, vê de casa. E aí foi bom. Aí a gente conseguiu reter. Aí ficou os alunos que não saíram. E no outro ano, alguns voltaram. E aos poucos foi voltando e multiplicando. Tanto que a gente já mais que dobrou o número de alunos. Chique.
Maravilhoso. Sou recém-formado em marketing. Foi um start que me deu no CCAA, porque eu era responsável pela rede social Instagram, a princípio, né? Aqui, ó, o criador do Instagram do CCAA, maravilhoso. Me orgulho disso. A gente apoiava, né, João? A gente testava as coisas, nada a ver. Cada arte péssima, meu Deus. O bom que a Sara deixava a gente pintar e bordar, né? Isso Mas era assim bom, que né? aprende. A gente vai errando e vai aprendendo. Você estava falando que você é formado em marketing. Isso, me formei agora, técnico em marketing, com o start Arrasou. do CCAA. E eu acompanho muito você e o CCAA, Instagram do CCAA, e eu vejo que tem um engajamento muito bom. E eu tenho certeza que isso vem de você. Bom, é bem interessante essa história, porque eu aprendi muitas coisas com a Sara, e uma delas é isso, de dar espaço para as pessoas testarem. E às vezes vai dar errado, às vezes vai dar certo. E toda vez que dá certo, a pessoa pega confiança. Então, o que acontece? Eu precisava de alguém para alimentar as redes sociais. E eu vejo que o comércio, em geral, não tem muito costume de investir nisso. Mas eu penso diferente. Eu acho que você tem que ter uma pessoa para cuidar só disso, se você tiver condições. Então, eu lembro que tinha a Isa, da secretaria, né? Chamei a Isa, falei, Isa, você faz uns videozinhos legais lá na sua rede social, você é descoladinha e tal, você é bonita, você não quer fazer os vídeos do CCA? E ela gostou da ideia. E aí, assim, naquele início a gente meio que assim, não sabia exatamente o que fazer, então a gente focou bastante em meme. Até que eu comecei a chamar ela pra profissionalizar. Não, Isa, vamos profissionalizar isso aqui. Eu lia bastante, que eu tava falando, eu entendo de tudo um pouco, mas talvez não tudo tão profundamente, Sim. né? Exceto vendas. Preciso dizer. Então, começamos a profissionalizar. Eu e ela, meio junto. Até que daí a gente começou a investir em curso, em coisas assim, meio encorpadas mesmo. E o mais interessante é que assim como você se descobriu no marketing, ela também. Porque daí ela descobriu que aquilo ali que ela amava fazer. E ela é jovem, né? Então, meio sem rumo, assim, não sabia exatamente o que ia fazer da vida. E quando ela começou a trabalhar com o marketing e ver e colher os resultados, ela ficou muito empolgada. E aí ela começou a se profissionalizar ainda mais, tanto que ela vai fazer faculdade também. Olha. Eu sou formador de marqueteiro, então. É isso mesmo. Mas é porque eu acho maravilhoso, acho interessante você entender a mente humana, o que move essa mente e como mover ela para te ajudar em algum aspecto. Isso é surreal. Principalmente financeiramente. Principalmente financeiramente. Até porque se ela me ajuda financeiramente, eu ajudo pessoas, Sim, com certeza. não é? Então, marketing é surreal. Eu sou uma entusiasta do marketing. Quem aprende a fundo sabe que depois você não consegue olhar Mais nada com os mesmos olhos. os mesmos olhos. Desde uma capa de jornal, nem sei se alguém ainda lê jornal na vida, uma postagem de alguma marca no Instagram, um outdoor na rua, uma propaganda de TV, uma propaganda no rádio. Eu já não ouço e não vejo mais com os mesmos olhos. Deixa eu te contar uma história. O Gustavo Lima terminou com a menina lá, né? Como é que é o nome dela? Terminou? Não. Lá atrás, naquela época. Nem sei Eu fui visitar meu pai, tava no aeroporto de Santa Catarina, por conta do clima, foram cancelados todos os voos e tinha uma vanzinha passando. E eu aqui no celular, tinha acabado o relacionamento. Eu falo com minhas amigas, isso é marketing? Não acabou, é marketing. Eu tudo falo. Eu tenho uma amiga que tira sarro, que tudo é marketing. Porque é. E depois se comprovou que era mesmo, eles nunca separaram mesmo, realmente. que é a mãe dos filhos dele? Isso. Então, assim, por isso, porque a gente fica muito afiado. Eu já vi casal de famoso começar a namorar próximo da data dos namorados pra fazer propaganda de tinta pra casa. Tipo assim, nenhum dos dois Exato. tem vínculo nenhum com construção, com comércio, com nada. É só Só que tá no hype, tá no assunto, né? Eu não acredito mais em nada, nos relacionamentos dos famosos, nos términos, em nada. Igual a Sandy agora e o Lucas, né? Olha eu de fuxico. Vai virar o A fofocalizando. Márcia sensitiva. Vai virar o Ó, fofocalizando. inclusive eu quero mandar um abraço pra Isa, porque, ó, Isa, você tá de parabéns, porque a Isa aguentou cada feedback meu. Porque com a Isa eu não uso máscara, né?
Então eu sou grossinha, assim, com ela. Mas ela sabe que não é grosseria, pro bem dela. E ela, na verdade, ela agradece muito. Ela ainda tá com você. Tá comigo e tá crescendo pra caramba. Eu tô muito orgulhosa. Agora ela tá dando consultorias, tá? Consultorias de marketing. Olha, Parabéns. Ela faz... Meu orgulho. Ela faz faculdade mesmo, na área. Ela vai entrar agora, esse ano. Ah, tá. Ela já fez um cursinho, um preparatório. Ela foi pra Cuiabá, né, no ano passado. Fez alguma coisa lá e... Isa Quer seguir. Schneider. Isa Schneider. Agora ela tem um Instagram. Vamos botar aqui depois também. Sim, vamos pôr. Eu gosto da Isa. Também Linda, gosto. Linda. Linda. A gente vai falando, vai se perdendo nas coisas, né? Posso aproveitar que a gente falou de marketing? Vamos falar de Vox, de comunicação? Pera lá. Ó, já quer tomar o podcast da pessoa. Vamos trocar de lugar, fazer igual a blogueirinha Bruna Marquezine. Ai, eu adoro aqueles cortes. Olha, você tá transmitindo pensação. Ah. Ser empresária da comunicação. Você se tornou uma empresária da comunicação. Sim, o que acontece? A Vox me perseguiu, né? Na verdade, eu levei curso de oratória pro CCAA pra dar como aula extra, porque eu sempre gosto do over delivering, que é você entregar mais do que o cliente está contratando. E oratória eu acho muito importante. A gente tem, hoje em dia, os adolescentes estão cada vez mais no digital e eles travados para conversar pessoalmente, nervosos, para conduzir uma apresentação, muita dificuldade com comunicação. E eu fui lá naquelas plataformas online mesmo, comprei qualquer cursinho que não era tão caro, né? E eu apresentava na TV como aula extra, numa sexta-feira. E aí eu apresentava e eu complementava, fazia eles praticarem e tal. E deu muito certo, os pais gostaram bastante. Teve bastante engajamento. Aí ali eu já vi que existia uma demanda, né? Mas até aí nem sabia que existia franquia disso. Então, e fui... Aí em outro momento... eu fui num curso de vendas em São Paulo. E aí era assim, eu tô lá, né, fazendo o curso de vendas. Se alguém no CCA vendesse uma matrícula, tinha que tocar tinha um troço lá no seu nome. Uma buzina. Uma muvuca lá. E aí tinha um pessoal que tocava toda hora. O que esse povo vende? Eu quero vender. E era o povo da Vox. Era um dos sócios da Vox, que eu conheci pessoalmente, Guilherme Salles. Que agora também saiu da Vox e tá trabalhando com a funil de vendas. Então, aí ali eu falei... Porque, gente, pra quem não sabe, coffee de curso não é pra você comer. É pra você conversar com as pessoas. Não senta. Dica de networking. Não senta, não fica no celular, sabe? Puxa assunto, se destaca de alguma maneira. Pode comer e conversar com a boca cheia? Deselegante. Aí eu boto no bolso. Aí um pouquinho antes de voltar ao curso, você vai no banheiro, enfia tudo na boca, lava a mão ali. Mas foca no networking, porque é ótimo. Eu fui focar no networking. Gente, como vocês trabalham, etc e tal. Ali eu conheci, então, os fundadores da Vox e uma líder comercial. Gostei bastante da energia e tal, mas falei, não vou investir nisso agora. Eles eram de onde? A franquia, o franqueador é de Cravinhos, só que a unidade matriz é em Ribeirão Preto. Bom, resumindo, depois eu fui numa convenção do CCA, lá vai eu no cafezinho do networking, e a franqueada do CCA de Nova Mutum tava abrindo uma Vox. Aí eu falei, de novo essa Vox? Tá De novo esse negócio? Aí, por fim, ela falou assim, amiga, vamos abrir junto, a gente consegue um desconto na taxa de franquia. Eu falei, tá, bora ver no que dá. E nisso, eu tava comprando CCA de Blumenau. Essa que foi a questão. E eu, amiga, eu sou louca, não vou investir em 2 negócios ao mesmo tempo, eu vou surtar. Aí eu falei, não, vou... Aí eu parei de falar com o CCA Blumenau e parei de falar com a Vox. Eu falei, deixa eu sentir. Aí assim, nunca vou saber se eu senti mesmo. Porque a gente manipula os sinais, né? Não, eu fiquei uns 20 dias que eu não respondia a ninguém. Porque a gente manipula os sinais também, né? Olha, essa coca é verde. Gente, igualzinha logo. É pra eu comprar? Já entendi. Olha o negócio aqui amarelo da Vox. Manipula todos os sinais e depois fala assim, era um sinal divino que era pra eu comprar. Resumindo, eu falei, vou dar uma tacada louca aqui. Cheguei na Vox e falei, se você parcelar pra mim assim, essa taxa aí, eu enfio a cara. Cheguei em Blumenau, se você fizer assim, eu enfio a cara.
Pensei que algum dos dois não ia topar. E o que eu ia falar pra espiritualidade? Não foi por falta de esforço meu. Toparam, cara. Toparam. Sabe que você faz uma proposta que você não tem certeza se você vai conseguir bancar? Foi isso. E aí abrimos a Vox to You em Campo Novo do Parecis. Com essa proposta, eu sempre tive um incômodo. Olha eu, né? Vou falar mal de Campo Novo do Parecis aqui. E Presidente Prudente, mas vou. Aproveita antes que você volte pra lá. Vou. O atendimento de Campo Novo é péssimo, todo mundo sabe. Todo mundo Posso sabe. te falar que é geral? É geral. Ah, não é só em Campo Novo? Não. Ah, discordo, amigo. Onde você foi bem atendida aqui? Aí tem. Aqui não sei. Não, aqui eu fui pessimamente atendida. Tô falando. Tem nota? Não tem nota? Não, aqui eu fui mal atendida. Mas, por exemplo, no Sul, você tem bons atendimentos. No Rio de Janeiro, eu gosto de atendimento pessoal. Depende do lugar, né? Também. Você não vai entrar numa Mas loja você sabe de que eu shopping descobri que e ser depende mal do atendida. gestor? Desculpa, gente. Depende do gestor. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, eu com essa proposta de querer melhorar, de alguma maneira... Porque como você melhora uma mão de obra numa cidade? É trazendo curso. Sim. Então, em inglês não fazia muito sentido. Faz sentido para as crianças, para os adolescentes, para o pessoal do agro, faz bastante sentido. Mas para melhorar ali o atendimento não fazia tanto sentido. Então, eu acho que ali eu descobri uma missão. Eu falei, oratória pode ajudar muito essa galera a entender sobre autoconhecimento, porque o curso da oratória da Vox to You, ele não é só técnicas isoladas de oratória. Inclusive, quando eu faço uma apresentação comercial, a pessoa fala, nossa, mas é tudo isso. De verdade, eu escuto isso. E uma dica, gente, não pode falar isso antes de eu passar o preço. E elas falam, mas tá ótimo. Então, realmente, é muito mais do que se imagina, porque entra sobre marketing pessoal, entra a questão postura, entonação de voz. Nossa, persuasão, muita coisa. Convicção na fala. E lá você tem um prédio? Tem uma sala? Ou é dentro do CCA? Tem um pai da Isa, Petri. Uhum. Eu falei, quando eu tava construindo, a gente brincava, né? Pensei de migrar pro lado de lá. Ele falou assim, não, você vai abrir outro negócio aqui. E ele falou isso, só que eu não tinha nada em mente. Foi quando ele começou a construir. É engraçado? E aí, quando eu fui nessa convenção que eu voltei, eu fui lá e falei assim, quanto que tá aí o aluguel? Aí você vai abrir um negócio aqui, né? Eu falei assim, vou abrir um negócio aqui. Só que eu não ia, né? Eu sei que foi o dia que eu fui mesmo. Você acredita que eu vou abrir um negócio aqui? Olha. A gente ficou profetizando, né? Uhum. Então, eu peguei ali, atravessando o CCA. Então, fica na frente do prédio, bem grandão, assim, o maior prédio da cidade. Na Rua da Sara? Lembra da ACO? Isso, na Rua da Sara. Pertinho da ACO. Lembro. Era um terreno que ele construiu? Lembra? Era a Unimed. A Unimed de frente ao CCA, a unidade da Unimed. Sim. Ali era tudo dele. Ele derrubou tudo do lado do restaurante, do Bom Gosto. Ele derrubou tudo e construiu dos dois lados. Ah, não me E choca. aí tem um estacionamento no meio. Não me choca depois que eu vi um story seu com um semáforo em Campo Novo. Semáforo, você viu? Eu Tá odiei. muito grande a Eu cidade, odiei. então. Tá bem grande. E aí montei ali. A gente fez tinha a estrutura, né? Só fez as Uhum. paredes e tal, a adequação do visual. Marca, né? Particularmente, eu acho que ficou muito legal, modéstia à parte. Eu gosto bastante. A Vox tem uma energia diferente. As As cores. cores, Nossa, eu ao pensei a marketing. mesma coisa. Que a gente é marqueteiro, Eu amigo. tava falando com o Rafa no Instagram e a foto dele de perfil é ele na frente e a logo da Vox atrás. Nossa, dá vontade de você já chamar a pessoa assim pra conversar. Dá só vontade de ser pela- amiga É, da pessoa. pela Nossa, cor. escutou, Isa? Eu quero a minha foto de perfil assim, na logo. Gostei. E que bom que ficou pertinho do CCA, né? Qualquer coisa você corre. A minha rotina agora é essa. Eu chego, passo no CCA, fico uma horinha por ali, porque eu considero o CCA bastante organizado, não precisa de tanta coisa. E aí eu atravesso a rua e fico na Vox o restante da manhã. E você tinha falado de ter levado a Vox por causa dessa falta de... Vamos falar falta de noção das pessoas? Vamos falar falta de recurso, falta de ferramenta. Atendimento, né? Aham. E hoje você, além de ser mãe,
Empresária, você está à frente de gestão de pessoas. Isso. Esse é o maior desafio para mim hoje. Você estava recentemente numa palestra na Câmara dos Vereadores em Campo Novo do Parecis. Teve gravação na íntegra? Queria assistir. Tem no YouTube. Jura? Juro, eu vou te mandar o link. Será que a gente deixa o link aqui na descrição do vídeo? Vamos deixar o link? Eu gostei bastante. Eu falei sobre os pilares da liderança, que eu considero importantes. Existe um livro que se chama 21 Leis da Liderança. E esse livro, eu queria falar das 21 leis, mas assim, como tem umas que é redundante e tal, eu selecionei 7. Uhum. E essa foi minha palestra, pautada nessas leis. Então, focado bastante... Eu acredito que gestão de pessoas e liderança tá totalmente conectado. Você não faz gestão de pessoas se você não lidera o seu time. E você não é um bom líder se você não entende de gestão de pessoas. Vou me expor. Eu tive alguns problemas no trabalho justamente por isso. Por pessoas que querem ser chefes e não líderes. Porque chefe tá aqui e líder tá lá. Nunca vão se encontrar. São Não. duas personalidades totalmente diferentes. Mas assim, João, existe uma questão. Eu percebi assim, que a pessoa tem que entender dos dois. Ela tem que saber ser chefe e saber ser líder. E ela tem que dançar essa ciranda. Porque, por exemplo, em alguns momentos ser líder vai ser... você ser empático, você o falar... que falta nos conectar, líderes etc e chefes. tal. Mas tem algum momento que você tem que ser duro. E falar, ó, ou é isso ou é nada. Ou é assim ou é assado. Esse é o chefe. Só que em alguns momentos você também precisa ter essa pegada de chefe. Então, precisa oscilar. É o eterno morde-a-sopra, lembra da metodologia do CCA? Que você ensina e você morde-a-sopra? É parecido. A diferença é que o chefe, ele só sabe morder. E já funcionou. Antigamente funcionava nesse formato. Só Mas que hoje... Mas não era uma pessoa... benquista. Nossa! Tô me sentindo a Bruna Eu ia falar essa palavra. Eu falei assim, Não era uma pessoa benquista. vou usar uma palavra que eu aprendi com a Bruna Marquezine. Não, os chefes não eram benquistos por ninguém. Ninguém. E sabe o que eu acho desse tipo de liderança? Enquanto o chefe tá ali dentro da empresa, tá todo mundo quietinho obedecendo, porque ele é bravo. Virou as costas, acabou. Virou as costas, acabou tudo. Todo mundo faz qualquer outra coisa menos trabalhar. Sim. De pirraça. E eu não tô aqui pra julgar se o colaborador tá certo ou errado. Cada um. Agora, eu acredito muito mais num estilo de gestão onde você sai e a sua empresa continua. Porque, inclusive, vem do chefe aquela frase. O que engorda o gado é o olho da dor. Eu detesto. Eu detesto tanta frase, assim, clichê que eu detesto. O que engorda o gado é o olho do dono. Mas você é uma mulher empoderada desse jeito? Empoeirada. Eu falei pro João, o João falou assim, tem alguma coisa que você não quer que fale? Eu falei, não me chama de empoderada, João, porque daí... Só de empoeirada, porque vem do Mato Grosso, mais especificamente Campo Novo. Mas é isso, chefe não é bom. É cafona, né? É bem cafona. Só que em alguns momentos, é que na verdade o líder, ele também vai ter esse tom de voz um pouco... Mas acentuado em alguns momentos. Específicos que precisa. Isso, exatamente. Não... E também com dose, né? Eu já vi vídeo de gente bem louca, assim, batendo na mesa, gritando com as pessoas. Não é meu estilo, gente. A gente já falou do inglês, mas a gente falou de quando você já entrou pro CCA para dar aula. Mas como que o inglês apareceu na sua vida? Isso é bem legal, João. Isso é bem legal, porque lembra que eu falei que eu trabalhei de babá? Aí eu trabalhei de babá numa casa de uma família que eu gostava muito. E eu falo que acho que tudo que eu sou hoje começou ali. Porque eles eram um casal bem legal e eles eram bem abastados de dinheiro. João, no meu primeiro dia eu quebrei uma estátua e um artigo de decoração. Eu fui embora e falei, essa mulher nunca mais vai me querer na casa dela. No primeiro dia, João. E eu muito honesta, né? Falei, fulano, eu quebrei. Mas enfim, e eles tinham muito dinheiro, eu tinha muita curiosidade de saber de onde vinha esse dinheiro. E um dia, aí eles me levavam, eu saía sempre tarde da noite, eu saía meia-noite, às vezes 1h da manhã, 2. Eu não tinha horário, porque eles eram tão bons assim comigo, pagava hora extra, tudo certinho, então eu nunca tive crise, só que eu estudava cedo no outro dia.
Às vezes dava uma dormidinha na aula de história. Da Matemática. Terezinha, sabe, Terezinha? O pessoal de Palmas vai saber, porque eu trabalhava, mas até quem não trabalhava dormia. Nossa. Enfim. E aí um dia, era sempre ela que me levava, né? A mãe das crianças. E um dia foi ele que me levou. E eu sabia que ele era o que ganhava mais dinheiro, né? Uhum. E aí eu perguntei, fulano, o que você faz? E tive coragem. Tipo aquelas pessoas saem da rua gravando. Sim. Aí ele falou assim, eu sou representante comercial da Sudate, que é uma empresa que faz compensado. E ela exporta muito. Então ele era o cara que fazia essas viagens no exterior pra fazer as negociações. Ali eu já achei da hora. Eu falei, caraca. Aí eu falei assim, nossa, que legal, que faculdade você fez? Aí ele falou que ele e a esposa dele tinham a mesma faculdade, que era administração. A única diferença entre ele e ela é que ele tinha o inglês. Aí na hora eu entendi, o caminho é esse. E aí ninguém mais tirou da minha cabeça que eu queria fazer inglês. Então desde os 14 anos eu queria. E com 16 eu entrei. Aí, assim, naquele estilo de aluno CCAA, que dá vontade de matar, né? Entra, faz um ano, sai, volta, faz mais um ano, sai. Primeiro porque a gente nunca vê a proporção. Você nunca tem certeza do quanto de inglês você já sabe, né? E aí aconteceu de eu ganhar uma oportunidade de viajar pra fora. Fui pra Grécia. E lá... Tava na pauta. Então, lá é bom que eu já vou adiantando tudo. E lá, eu fiquei na sombra de quem falava fluente, gente. Eu quero muito falar sobre a concepção de fluência, João. Mas enfim, eu ficava na cola. E de repente, a gente se viu numa situação, a gente tava em 2 casais, né? Meu marido e mais um casal. E a galera que falava inglês tava toda dormindo. E a gente queria ligar uma hidromassagem quentinha, porque lá é frio. E não funcionava. E aí tava todo mundo desarticulando já do rolê e... Vai, Adriana, liga, você fala. Eu não falo. E aí eu liguei pra falar que não tava funcionando, e a atendente me explicou em inglês. E eu entendi. E eu dei os comandos. E o trem esquentou. Aí, pra mim, a noite morreu ali, porque eu me senti a estrela do inglês. Aí eu entrei naquela hidromassagem, eu não escutava mais ninguém, porque só ficava vivendo meu momento, sabe? Minha autoestima foi lá em cima. Eu percebi que eu falava muita coisa, e aí eu fiquei apaixonada pelo método. Eu falei, onde que esse inglês estava, que eu não sabia? Então, quando eu cheguei em Campo Novo, eu quis fazer todos os níveis que tinha. Eu quero fazer tudo que tem aí. E na época eu ainda queria ser diplomata. Só que o sonho de diplomata morreu quando eu tive filho, né? Porque é uma carreira bem intensa. Então, assim, como eu não me planejei muito bem, o filho veio primeiro. Mas não tem problema, porque depois eu segui por outro caminho que também foi legal e também foi através do inglês. E corta pra você 2023, dona de 2 franquias do CCAA. Como que você faz pra estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Unipresente. Campo Novo do Parecis e Blumenau, em Santa Catarina. Graças à pandemia, né, gente? A gente tem que reconhecer que teve mudanças significativas. Eu não sei se sem tudo que veio com a pandemia a gente saberia fazer esse tipo de coisa. O Zoom e várias outras ferramentas que vieram. Então, assim, hoje eu faço uma gestão muito próxima, mas a minha maior proximidade é o WhatsApp. Mas, assim, é legal, porque às vezes eu escuto das pessoas, nossa, você era mais presente do que quem estava antes, porque mesmo à distância você está sempre aqui. Então, eu sou muito pronta. Na verdade, eu passo o dia no meu WhatsApp. Aí eu tenho o meu particular e o business. Aí é interessante, porque, por exemplo, você não tem meu número business. Isso E é a minha bom? família não tem também. Aí a galera do trabalho não tem meu número particular. Olha a técnica. Claro, porque aí eu separo minha vida particular da... Porque não adianta falar que não distrai, João, distrai. Muito. Se você estiver falando comigo, mandou um podcast seu, eu tô no meio do trabalho, e é o mesmo WhatsApp, eu vou na sua conversa e vou assistir YouTube e vou ficar um tempão lá. Então é separado, aí eu fico bastante no business, sempre respondendo a galera. Aí a gente tem reuniões semanais, sempre que precisa de suporte eu ligo, ou a gente faz uma reunião de Zoom. É sempre assim, é sempre acudindo assim que o problema chega. E lá você tem uma pessoa que... Tem uma líder operacional também, que já tá lá há 5 anos. Na verdade, assim, eu animei de comprar porque tinha ela. Porque você imagina, gente, 2.000 quilômetros. Um monte de funcionário novo, eu não sei se eu animaria. E você tem uma frequência de ir pra lá ou não? Cada 2 meses.
É certo a cada 2 meses. Sim, daí tem lá na casa mesmo, tem um espaço, eu fico naquele espaço mesmo pra economizar hospedagem e tal. Então eu pego o avião em Cuiabá, vou pra lá, depois volto. Isso tem quanto tempo já, da franquia lá? O que eu tô fazendo? Eu tô indo pra lá desde maio. Mas eu fui bastante, eu fui com mais frequência, fui umas 5 vezes esse ano. Vai fazer 1 ano então ainda. Ainda não fez um ano. Mas a frente mesmo, que realmente passou tudo pra mim, foi em setembro. Só que eu falei assim, deixa eu já ir mexer nos pauzinhos desde maio. Aí eu falei pro antigo franqueado assim, se a gente não firmar negócio, porque como é franquia, depende da franquia aprovar, tem todo um processo. Se a franquia não aprovar, eu perdi um pouquinho de tempo, mas eu ganhei experiência, Com então é certeza. bom pra mim, é bom pra você. Se a franquia aprovar, já tá rodando mais ou menos como eu quero. E aí eu fui trabalhando desde maio. Fazendo, tipo, não era nem uma consultoria, ele meio que me abriu a escola mesmo. Eu falava diretamente com os funcionários e tal, e aí fui organizando do Foi jeito que eu queria. passando o bastão aos poucos. Isso. Aí oficial mesmo foi setembro. Bom, e tá dando bom? Tá dando bom, tá bem legal. Nossa, eu fiquei muito animada na formatura, a galera lá falando muito bem. Porque, querendo ou não, eu sei que é uma franquia, mas assim, a gente sabe que tem que estar andando bem junto com a franquia, inclusive é importante isso, pra manter o padrão, principalmente de ensino. Eu tinha essa preocupação. Só que a parte de ensino lá tá muito show, tá impecável, tá bem bacana mesmo. Eles cuidavam bastante, então eu fiquei bem segura, principalmente agora na formatura. Eu falei, porque o importante pra mim é a galera falar de verdade, João. Sim. Se eu descobrir que eu tô vendendo uma coisa que ou não tá sendo entregue, ou não funciona, acabou pra mim. Já era. E aproveitar que a gente já passou um pouquinho do tempo. Bom saber que você vai vir com frequência pra cá, pro lado de baixo do país. A gente vai ter que marcar outro episódio. Vamos. Parte 2. Mas ó, antes eu queria só falar que essa questão da fluência é uma coisa Você que tinha começado a falar da história da Grécia. trava muitas pessoas a concepção de fluência. Porque quando elas estão nos níveis iniciais, elas não sentem segurança para falar porque elas acreditam que não são fluentes. Isso acontece porque existe uma percepção errada da palavra fluência. A palavra fluência não é você ter todo o vocabulário, todas as palavras que existem em inglês, porque aí nem o americano é fluente. Nem a gente do Brasil é fluente em português. Né? Por exemplo, não sabe o plural de rapel. O que é fluência? É a conversa fluir. Então, quando eu e você estamos fluindo numa conversa, não importa o nível dela. Por exemplo, aqui a gente tá no nível básico, no máximo intermediário. Só que a gente tá fluente. Então, isso é uma coisa que amarra muito o estudante de inglês. Ele achar que não é fluente porque ele não tem todas as palavras. A fluência parte do pressuposto da comunicação, você ser entendido durante a comunicação. O que eu falar, você entender. O que você falar, eu entender. E fluir, literalmente. Fluiu. Pronto. Eu não me orgulho da minha fluência em inglês, porque eu quase fui deportado da França. Mas consegui me virar. A conversa fluiu. E eu não fui preso e saí ileso. Viu? Isso fluência pode ser qualquer coisa. Pra cada pessoa vai ser uma coisa diferente. Pra você foi e não ser presa. Pois é, graças a Deus. Poderia ter sido preso e deportado, mas só paguei uma multinha ali em euro. Coisa básica. Não me orgulho, mas conto essa história pra todo mundo. Sempre falo do CCA, falo da metodologia, porque é uma coisa surreal. Eu nunca vi em outra franquia, outro método de ensino que você sai desde a primeira aula falando inglês. É literalmente falar inglês desde a primeira aula. E lá no CCA de Blumenau tem professores com experiência de outras franquias, porque Campo Novo a gente não tem muitas opções, né? Muitas bandeiras. Mas em Blumenau eu tenho 19 concorrentes. Então, 19 escolas de inglês. 19 escolas de inglês. E já mapeei todas elas. Já sei o que cada uma acha que é o ponto forte, já sei o que não faz no marketing, a gente já tá tudo alinhado. Contar, né? Lógico. Mas basicamente de pessoas que já deram aula em quase todas as bandeiras que existem, falar, não é porque eu tô no CCA, mas é a melhor. E a gente vê muita carreira sucessória no CCA. Vem a neta porque a avó fez, porque a tia fez, porque a mãe fazia, sabe? Tem muito cria um vínculo porque vê que funciona. Sim. Muito obrigado. Muito de nada. Pela sua disponibilidade, gastando minha fluência em português. Agora a gente foi no pezinho do avançado. Espero te ver mais vezes, não só aqui, mas na vida.
Se meu carro conseguir chegar em Campo Novo, Se você não ficar pelo caminho igual eu. te visitarei muito em breve. Combinado. Gosto muito de você, você mora no meu coração. Ah, Não amigo. choro porque eu não sou emotivo. tão emocionado assim. Ai, é dois, então. Tá bom? Tá bom. E A a gente gente- não precisa chorar pra gente saber que é de verdade. Né? Pra quê? Tá gravado, se a gente quiser cortar aí. Não, é engraçado que a gente é muito aleatório, né? Às vezes do nada manda uma coisa pro outro, do nada. Você já mandou umas fotos, do nada, de uma visualização só. Fala, gente, é muita Pra pilantragem. quê, né? Mas Uma hora dessa. adoro sua amizade também. Eu gosto de amizades que assim, a gente não precisa falar todo dia pra saber que a pessoa tá ali. Tá ótimo. A gente pode ficar 3 anos sem se ver, que é. É a mesma coisa quando se vê, né? Sim. E faziam 3 anos já. Faziam 3 anos e agora a gente se viu 3 vezes. Vezes pra compensar um ano, Pra uma vez por ano. Isso. Agora a gente pode seguir o fluxo, né? Uma vez por Sim, ano. por favor. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Eu amei. Eu tô vendo muitos vídeos daqui. Eu tô achando muito legal. Você perguntou antes, né? Se eu te via fazendo isso. Eu te vejo fazendo qualquer coisa que lide com pessoas e com telas. Porque você nasceu pra isso. Deus, E não arrasou. não fala que eu acredito. Só se você chorar. Eu também não me enxergo. Eu tava mostrando um vídeo. Gabriel, meu primo, perguntou: como é que você começa seu podcast? Você já tem que começar com o pé na porta. Aí eu entrei, né, no YouTube, no canal, falei: eu começo assim. E eu me vendo, eu falo: eu faço isso? Como assim eu faço isso? Eu tô na frente de uma câmera falando isso, desse jeito? Às vezes eu não me reconheço. Então, você falou que tava nervoso e quando você começou, eu falei. Nervoso, né? Cara de pau. Vou te agradecer mais uma vez e agradecer os patrocinadores de hoje. Muito obrigado. Quintal dos Sabores da minha tia Cida. Fritas, porções, torradas, pizzas, fatias húngaras, que são uma delícia. CCA Campo Novo, CCA Blumenau e Vox to You, Campo Novo do Parecis. Isso aí, gente. Não basta ser bom, tem que saber comunicar isso. Tem que ser ótimo. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Um beijo no coração e até o próximo episódio. Bye, bye.